Olá, pessoal. Vamos fazer hoje o nosso webinário aí. Hoje o papo vai ser interessante. Final de ano, né? Todo mundo no seu planejamento tributário. E a gente sabe que é uma parte importante, né? Nossa. Então, sei que todo mundo planeja, né? Então, peguem aí a água, né? O seu papelzinho de anotações. O Ademar está entrando na sala lá, e daqui a pouco ele aparece aí para a gente apresentar para vocês. E então o papo vai ser legal. Quer dizer, quem tem dúvidas aí, está na hora de aproveitar. Eu vou fazer uma conexão interessante, né, para vocês, que é uma conexão entre um plano estratégico, né, e um plano onde vocês olham tributação, né? Então, como é que você pode ajudar com o seu plano estratégico de mercado a reduzir aí ou melhorar seu impacto da tributação, né? Todo mundo tem que pagar, não tem como fugir dos impostos, né? Mas a gente pode deixar isso por mais tempo, há benefícios, né? Para você deixar isso por mais tempo no seu caixa e você usar ele para crescimento, para desenvolver ou para lucrar no médio e longo prazo e conseguindo ficar com caixa nisso, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu acho que vale muito a pena aí o pessoal aproveitar a experiência do Ademar de fazer isso. Tem várias estratégias. E uma coisa que eu gostaria de agradecer a presença de todas as inscrições aí, do pessoal que nos segue, né, que nos acompanha. E eu não sei se o Ademar já conseguiu entrar. Você está nos ouvindo? Está conseguindo falar aí, Ademar? Ele está tentando conectar ali. Acho que ele está ainda com probleminha. Não ouvi ele. Tá. Então, aí, pessoal, acho que vamos aproveitando. Quem tem que pegar água, aqueles últimos minutinhos, daqui a pouquinho ele consegue entrar. Então, vamos aproveitar. E eu vou preparando aqui a minha apresentação. Já vou deixando ela no jeito aqui. A gente vai começando daqui a pouquinho. A gente começa. O pessoal está chegando na sala, então vamos ter uma calma aí. O clima, pelo menos, voltou a chover aí no Brasil todo, né? Todo mundo contente, que está caindo a nossa chuvinha, o agricultor vai ficando contente e a gente vai começando a desempenhar aí se alguém tiver mensagem ou perguntas, vai mandando no chat, a gente vai tentando organizar aqui e vamos respondendo conforme vocês vão mandando as perguntas aí. O Ademar, deixa eu ver se ele já conseguiu conectar. Ademar, conseguiu aí? Vamos ver se consigo ouvir ele. Ele está com um probleminha no áudio lá. Estou tentando conectar o áudio dele. Daqui a pouquinho ele consegue. Bom, pessoal, então eu vou dar um start com vocês. Vou começar a minha apresentação aqui. Vamos ver se como é que o Ademar já resolve lá o áudio dele. E aí ele vai dar sequência com vocês aí nessa questão da tributação. Eu vou dar start, então, na minha palestra. Né? Deixa eu aqui. Ok. E vou botar aqui minha tela, compartilhar aqui minha tela para vocês. Aí. Então, já está aí chegando a tela. Pessoal, então, o bate-papo vai ser para a gente começar a discutir aí um pouquinho a questão da tributação, né? Opa, minha tela está aqui. A questão da tributação, né? E a gente poder fazer um bom bate-papo aí a respeito de como é que a gente pode usar estratégias de negócio, estratégias para gerar lucro, porque sem lucro a gente não vai ter tributo nenhum, né? E na sequência a gente vai aplicar aí algumas técnicas para a gente melhorar a nossa tributação. Então, primeira coisa que é importante aí a gente perceber, pessoal, no último webinar nosso, quem assiste, a gente discutiu um pouquinho o papo de como maximizar a geração de caixa ao sócio, né? E
Os 2 pontos iniciais aí é gerar resultado, é o primeiro papo, né? A gente tem que fazer uma operação boa, uma operação saudável, que gere lucro. Sem isso, nós não vamos conseguir fazer ter tributos nem nada. Então, a geração de tributos, quando a gente se preocupa com tributação, é porque a gente gerou lucro, então está tudo bem e a gente está procurando maximizar aí o nosso resultado de longo prazo, né? Logo depois, a gente tem outras estratégias para continuar gerando lucro mais no longo prazo. Mas essas 2 primeiras é todo ano, a gente tem que ter essa preocupação e tem que estar trabalhando com isso, né? Então, a gente comentou um pouquinho, vou só dar uma reprisada rápida, que para a gente fazer esse primeiro resultado, então, né, a gente tem que trabalhar aqui. O pessoal às vezes não está acostumado com esses termos, mas são termos mais contábeis muitas vezes, né, que é o EBITDA e o NOPLAT. Então, o que é o EBITDA? O EBITDA nada mais é do que a gente fazer uma boa receita, vender bem, aplica os seus impostos diretos, vamos tirar ali custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas, e vamos ter o lucro da operação, aquele lucro mais inicial que a gente tem, que é o lucro no EBITDA, né? Depois disso, aí sim, nós entramos com as estratégias, né? Então, aí você tem que ter, se você gerar lucro, uma das formas de você reduzir a sua forma de tributação é você abater a sua amortização. Se você fez investimentos, se você construiu uma estratégia adequada, você vai estar aqui amortizando isso e reduzindo o seu tributo, né? Depois você vai aplicar sobre o que sobrou disso o seu imposto de renda e com esse lucro, né? Então, se você trabalhar isso bem, você consegue reter esse dinheiro no seu caixa para novos investimentos e está construindo aí. E aí a gente mostrei para vocês de uma forma rápida, né? 2 empresas que estão trabalhando com o mesmo EBITDA, ou seja, mesma geração de lucro aqui operacional, as 2 igualzinho, mas elas podem ter estratégias de tributação diferente e isso fica ou não fica no caixa no longo prazo. A empresa A, que no caso começou a acumular mais lucro do que a empresa B, porque ela está fazendo uma boa estratégia tributária, né? Então, a gente vê essa diferença nessa construção de estratégia. E aí, quando a gente começa a aplicar isso num longo prazo, o que acontece no fluxo de caixa seu é que você começa, a empresa A, que seria o fluxo de caixa dessa empresa, ela começa a ter um resultado mais rápido, a ter mais caixa para operacionalizar e gera resultado positivo mais rápido, né? Então, ela começa a fazer diferença em relação à empresa B, porque ela vem adotando uma estratégia tributária interessante. Aí eu vou fazer uma simulação para vocês, só para mostrar aqui o que aconteceu, né? E como é que a gente lida com o mercado para a gente tentar explorar isso melhor. Então, aqui numa situação, eu mostrei, aqui é uma situação de ciclo, né? Nós temos vários anos aqui embaixo, e você tem momentos, como todo mercado, tem momentos de alta, momentos de estabilidade e momentos de queda, né? Então, ele tem uma recuperação do mercado depois de uma grande queda, depois ele sobe, depois ele estabiliza e depois ele cai, né? Então, isso daqui é um mercado normal. Todos os mercados que estão funcionando dessa forma, eles estão saudáveis. São mercados saudáveis, a gente tem que saber explorar. Mas o que a gente pode fazer em termos de estratégia quando a gente começa a olhar isso, né? Então, a gente vê que isso daqui, quando a gente está no momento 1, se a gente consegue perceber que é um momento de crescimento, de expansão, e a gente consegue perceber esse ciclo, em análises a gente muitas vezes começa a perceber que o mercado está ficando quente, que ele tem uma grande potencial de alta, é o momento de fazer um investimento, é o momento de desembolsar, fazer aquele investimento. Por quê? Porque isso vai poder ser amortizado na nossa estratégia, né? Se eu gerar um lucro alto, eu tenho mais chance de gerar lucro porque o mercado está em alta, então eu posso gerar estratégias de investimento que eu vou amortizar nisso e reter esse capital dentro do meu caixa para as outras estratégias. Quando eu entro no mercado já momento 2, final de expansão, né, final de momento ou um mercado mais estável, esse lucro começa a ficar mais difícil. Eu tenho que ser melhor gestor ali para manter o meu lucro. Então, ali você já começa a terminar de amortizar, terminar a sua estratégia tributária, porque depois, às vezes, é muito provável que você possa entrar no momento 3, onde você tem aí um mercado em queda, um mercado que já saturou, e ele entra no momento de crise, e depois ele vai voltar a recuperar no segundo momento. Então, aqui é uma outra estratégia. Então, quando você começa a entender que você tem, se você consegue perceber essas mudanças através do mercado, nós começamos a lucrar. Vou mostrar aqui uma coisa que é muito comum na pecuária, né? Eu vejo muitas pessoas fazer. Esse ano daqui é uma repetição, né? O momento 4, né? Uma repetição do nosso momento 1. E eu vou mostrar para vocês uns exemplos do
o que é muito comum acontecer, né? Então, aqui, um cliente que a gente tem, a gente viu ele nessa operação, mais de um cliente, né? As estratégias são parecidas, mas a gente muda, depende do modelo de negócio dos clientes, né? Mas, neste caso, esse era um produtor que ele tinha ele vinha comprando a sua reposição, só que o mercado subiu muito rápido, né? E ele não tinha feito a reposição com antecedência, a segunda reposição dele do próximo ano, mas o mercado continuou em alta, ele acabou pagando um pouquinho mais caro aqui nessa alta. Então, nós vemos aqui em azul o preço do bezerro no Brasil, né? E aqui o preço do boi gordo no ano de 2020, final de 2019, e ele compra a reposição por aqui. Então, ele comprou uma reposição aqui ao redor de R$ 234, que estava muito mais barata em julho, estava ao redor de 180, 170 reais essa arroba do bezerro. Ele acabou pagando 234, atrasou. Porém, o mercado subiu e a gente conseguiu se beneficiar em forma de lucro montando estratégia. Então, ele comprou um bezerro aqui e acabou pegando esse mercado em alta, né? Ok. Então, quando a gente olha a estratégia dele, ele comprou esse bezerro aqui em 2019, com 234, um bezerro de 8 arrobas, vai dar aí R$ 1.850. Quando ele aplica isso, né, no seu custo, na entrada do confinamento, esse bezerro já estava custando aqui para ele R$ 2.293, o custo unitário desse bezerro. Só que o mercado estava subindo, e tudo bem, então ele teve o seu custo de confinamento tudo e gerou o quê? Um baita de um lucro nesse ano, porque ele conseguiu vender esse bezerro de 234, a sua reposição, e conseguiu vender a 250 com um custo de produção ainda barato. E gerou um lucro muito grande, né? Então, o resultado no EBITDA dele foi um belo de um lucro. Só que aí, ele falou, bom, e agora? Agora eu tenho um baita de um imposto de renda para pagar, né? Como é que eu posso amenizar isso, né? E me aproveitar disso para o meu investimento, para as minhas coisas. Então, nós começamos a pensar e discutir a estratégia mais básica que as pessoas costumam fazer, né? É usar o bezerro, né? Então, aí o mercado já havia subido, a gente começa a ver o bezerro, a reposição muito cara. Então, nesse caso aqui, o bezerro de 1.850 passou para R$ 2.750. E aí ele falou, bom, eu comprei o bezerro, eu posso reduzir isso da minha estrutura de custos, né? Porque eu aumento o meu custo em 2019, eu tenho um benefício aí de reduzir isso, e eu consigo jogar essa questão para frente, né? Eu falei, tudo bem, mas vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Como é que fica essa estrutura de custo se você produzir esse bezerro para vender para frente? E aí ele montou, chegaria da mesma forma que o ano anterior, né? Ele entraria com um bezerro de 240 quilos, R$360, 360 quilos seria o peso final de entrada de confinamento, desculpa, o custo de pasto, e ele engordaria esse animal daqui para tentar chegar com ele lá na frente, para entrar no confinamento. Então, eu falei, vamos dar uma olhada, então, no que está acontecendo no mercado e ver se essa questão de tributação, que você está tendo esse benefício fiscal, se ele é realmente tão benéfico caso o mercado caia, né? Porque nós estamos entrando no mercado já saturado. Então, a conta dele era a seguinte, bom, se eu comprar esses bezerros, eu tenho aí um gasto maior aí de 4 milhões, eu vou abater do meu lucro desse ano, mais ou menos 4 milhões, isso vai me dar aqui um benefício, como ele reduz 4 milhões, né, um benefício de 34%, ele vai ter 1,3 milhões de benefício, ou seja, ele vai conseguir segurar o imposto de renda, mas está comprando um bezerro caro para jogar para o ano seguinte, um problema que vai virar uma receita aqui, né? E segunda questão é se aquilo vira lucro, né? Se chega a virar um lucro esse bezerro ou não. O imposto de renda dele, ele teria aí, então, sairia do imposto de 2 milhões, que era o que ele esperava pagar, e viraria 700 mil para imposto de renda, né? Só que o mercado desabou. E quando a gente olha o mercado, que a gente estava esperando aí um maio do ano que vem a 270, 280 reais, outubro do ano que vem preços mais altos, já começaram a precificar aqui um preço de 241. Então, esse valor aqui foi pego da bolsa do mercado futuro de ontem, né? Como é que tinha fechado? 241,50 ao maio. Então, aí eu falei para ele, vamos analisar isso se você vender
esse bezerro caro que você está comprando agora, se você pena, né? Se você está pagando e vai ter um prejuízo ao vender em maio, se vale a pena você comprar um bezerro lá em maio, né? Dado esse mercado. Então, o que eu fiz com ele, né? A gente basicamente analisou essa situação. Momento 1, onde ele tinha aqui essa alta, um momento que ele teve o ganho aqui, ele não construiu o investimento, não fez amortização aqui nesse período, então ele não tinha muita coisa para amortizar, então ele estava com um lucro muito alto e ele estava exatamente nesse momento, né? Quer dizer, olha a diferença, o boi subiu, o bezerro está lá em cima, caríssimo, e o boi começou a cair, o boi físico, né? Começou a cair, o bezerro muito caro. Então, o que eu faço numa situação dessa, né? Se eu comprar isso aqui, será que eu tenho mercado para frente? Quando a gente olha históricos e ciclos, a gente vê que os mercados que sobem muito tendem a se saturar. E aí pode ter um mercado desse tipo. Então, eu falei, vamos tentar simular essa situação, porque se isso acontecer, esse benefício fiscal que você está calculando aí, pode ser que não vale a pena. Então, o que eu fiz com ele? Né? Pegamos esse preço de 241 dentro da plataforma que a gente consegue simular o que seria um preço justo para um boi de 241, historicamente, qual seria o preço de um boi magro de 12 arrobas. Então, no caso aqui, pegamos Mato Grosso do Sul, menos 7% de diferencial de base para o preço de São Paulo, vai nos dar um preço de R$ 224 em maio. Seria essa a expectativa de preço dado à Bolsa em maio. E aí a gente simula aqui, vamos jogar R$ 12, essa plataforma, esse sinalzinho aqui, ele nos dá, olha, o preço médio, historicamente, em relação a uma arroba de R$ 224, é R$ 3.000, é o preço de um bezerro. Então, o preço que ele venderia esse bezerro, que ele está comprando agora, de 8 arrobas, ele conseguiria vender por um preço de R$ 3.000, ou comprar um boi magro por R$ 3.000 de 12 arrobas. Seria caro esse preço, né? Se ele pegar a faixa vermelha, que é um boi com um ágio, um boi magro muito caro em relação à arroba do boi gordo, e historicamente um deságio muito barato, né? Um boi magro barato, que também já ocorreu no passado, é abaixo de 2.600. Então, para uma arroba de R$ 224, arroba do boi gordo em maio, no Mato Grosso do Sul, a média seria R$ 3.000 o preço de um boi gordo de 12 arrobas, seria caro acima de 3.200 e baratas abaixo de 2.600. Ok, mas ele não tem esse preço hoje. Hoje o bezerro está bem mais caro, né? A gente viu lá, ele está pagando só no bezerro de 2.700. Legal, então nós falamos, vamos dar uma simulada aqui. Olha, se você comprar esse bezerro seu, R$ 2.750, que é o preço que ele comprou, você vai engordar ele ao mesmo custo do ano passado, um pouquinho mais caro do que o ano passado. Esse bezerro chegaria em maio, com a mesma estratégia, com um custo de 3.281. Só que o preço no boi magro que a gente está vendo, possível do boi magro estar, o normal do boi magro está, é 3.000. Então, ele estaria tomando um prejuízo de R$ 281 por cabeça ao fazer essa estratégia. Quando a gente multiplica pelas 8.000 cabeças, isso aqui significa um prejuízo no negócio dele de 2,2 milhões de reais. Então, lembre-se, ele estava esperando ter um benefício fiscal de 1,3 milhões e, ao comprar esse bezerro caro, ele está carregando um problema para o ano seguinte, no preço normal do mercado. Se eu vender ele no preço normal do mercado, eu vou ter aqui um prejuízo de 2,2 milhões com os mesmos custos do ano passado. Então, isso passa a ser um risco para o negócio dele. O benefício fiscal que ele estava pensando em ter passa a não ser tanto um benefício fiscal, porque ele não teria um lucro operacional no ano seguinte. Ele está carregando um prejuízo para o ano seguinte, né? Então, a gente tem que pensar essas estratégias. Simplesmente trabalhar, olha, esse ano eu tive lucro, então eu vou fazer essa operação. O ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. Você muitas vezes deixa de pegar o bom dessa operação, né? De carregar, de aproveitar-se de um momento de tentar gerar lucro e comprar esse boi magro no ano que vem num preço barato e vendê-lo num preço bom e gerar lucro novamente operacional no ano que vem. Então, seria uma estratégia que você teria. Senão, você está carregando um problema de um preço caro para o ano que vem, que pode ser que não te gere lucro, e aí você deixou de se aproveitar disso. Então,
montar estratégias fiscais, montar estratégias que você pode se beneficiar disso ou no momento adequado, e existem várias, o Ademir vai poder comentar com você, né, o Antônio, mas tem várias estratégias aí que podem ser colocadas, né? Então, isso é muito importante, gente. E aí, a pergunta é qual a estratégia você está adotando ao não analisar o mercado, né? Se você não está fazendo nada, você está carregando um prejuízo para frente. E o que a gente mostra para as pessoas é que essas estratégias, em termos de estratégia de você estar fazendo um investimento, de você, quando você tem um negócio e você olha a parte de baixo do nossa análise, lá do EBITDA, né? Essas estratégias, elas são de longo prazo. Você não consegue fazer uma estratégia tributária muito curto prazo, né? Você pensar no longo, você consegue ir estabelecendo o benefício fiscal que você consegue ir construindo. Então, você faz um investimento. Nada adianta você ter lucro num ano e no outro ano prejuízo. Lucro e prejuízo, você não adianta. Você às vezes gera lucro aqui, paga imposto, no outro ano você gera prejuízo, aí acumula imposto e vai jogando para frente. Então isso não é saudável para nenhuma empresa, né? O ideal é que a gente consiga construir estratégias que a gente vai gerando no longo prazo acúmulos de caixa. E isso vai ficando no nosso caixa através de investimento, e onde a gente faz uma aplicação e esse investimento que a gente faz, a gente transforma aqui num ganho estratégico no futuro. Ou seja, eu estou investindo num negócio que vai me valorizar mais, que vai fazer com que o meu negócio vale mais no futuro, estou retendo esse imposto de renda e estou colocando ele no meu negócio para eu gerar um saldo final muito positivo. Então, a diferença entre você fazer essa estratégia e não olhar essa estratégia, simplesmente ir ao mercado e ficar tentando fazer o lucro, ela é muito diferente. No final, ela gera um resultado de grande impacto no negócio. Então, isso a gente chama de coeficiente estratégico, que é o coeficiente entre o que você aplicou aqui e o que você acaba resgatando aqui em toda a sua estratégia de negócio. E essa parte desse negócio, ela não é estabelecida só aqui, né? O ganho, o lucro no EBITDA é a parte onde você faz sua gestão. Mas se você não trabalhar essa parte para baixo, da depreciação, os seus investimentos e a sua estratégia conectada à sua tributação, você acaba... E a gente fez algumas simulações ali, não só de imposto, como colocar tudo isso, esse ganho de você sempre estar acumulando caixa, o que você acaba finalizando no seu resultado é que você vai ver que a empresa A, que faz um planejamento estratégico de longo prazo, ela acaba gerando benefícios muito mais interessantes, porque ela vem gerando um caixa muito mais rápido, né? Ela começa a gerar saldo positivo no seu caixa mais rápido, ela começa a gerar diferença de caixa, e quando ela realiza o seu negócio, ele vale mais do que o outro negócio que investiu pouco, que teve menos caixa para investir, porque ele não fez estratégia. Então, aquela empresa que vem fazendo uma estratégia, ela acumula, ela investe, ela planeja, ela faz investimentos que vão valorizar o negócio dela lá no final, e lá no final aquele negócio vale mais porque ela planejou. E essa outra que veio em fluxo positivo, negativo, ela não consegue fazer um plano, né? Ela perde um ano, ganha no outro e fica ali preocupada com aquilo e não consegue montar um planejamento. Então, isso faz uma diferença muito gigante aí no resultado final, ao longo do período que você monta uma estratégia adequada de investimento, né? Então, gente, da minha parte, era isso.